Bom dia! Hoje, na nossa aula de matemática, vamos estar vendo o conteúdo divisão. Esse conteúdo nós encontramos no nosso livro na página 61. Ideias de repartir igualmente, divisão comparativa, quantos grupos podem ser formados e razão e proporcionalidade são os assuntos que nós vamos abordar e trabalhar, tá? A operação de divisão representa 4 ações: repartir igualmente, dividir comparativamente, formar grupos e razão e proporcionalidade. A ideia de repartir igualmente representa a ação de dividir uma quantidade em partes iguais. Aí tem um exemplo para a gente poder entender um pouquinho melhor. Marta pagou R$ 24,00 em 3 pacotes de chocolate. Quanto custa cada pacote? A quantia em dinheiro será repartida igualmente em 3 partes. O que se procura é o valor de uma parte. Ou seja, Marta pagou ao todo R$ 24,00. Quanto que foi cada barrinha? Então, eu tenho que pegar o 24 e dividir por 3, porque são números de pacotes de chocolates que ela comprou. R$ 24,00, certo? E 3 barrinhas de chocolate. Dividir comparativamente consiste em encontrar um valor tomando outro como referência. Observe. Lia tem R$ 10. Sabendo que ela tem o dobro da quantia de Pedro, dobro, vamos lembrar, dobro 2 vezes. Sabendo que ela tem o dobro da quantia de Pedro, quanto Pedro tem? Se o dobro significa 2 vezes, se ela tem 2 vezes Pedro, então eu vou pegar o valor total que ela tem, que é 10, e dividir por 2. Então, 10 dividido por 2, 5. Pedro tem 5. Para identificarem pela divisão quantos grupos podem ser formados, é só determinar quantas vezes um valor cabe no outro. Observe, aí tem um exemplo novamente. Marta gastou R$ 24,00 na compra de pacotes de chocolate que custavam R$ 3,00 cada um. Quantos pacotes de chocolate ela comprou? Procura-se verificar quantas vezes o 3 cabe no 24, ou seja, identifica-se a quantidade de partes. Ela pegou o total que ela tinha de 24 e ela dividiu pelo valor de cada barrinha. Cada barrinha era 3. Então, qual é o número que multiplicado por 3 que vai dar 24? 3 vezes 8. Então, foi o que ela representou aqui, ó. 3, 3, 3, 3. Cada barrinha dessa aqui custa R$ 3,00. 3 vezes 8, 24. Então, Marta pagou R$ 3,00 em cada barrinha. Com R$ 24,00, ela conseguiu comprar 8 barras de chocolate. A ideia de razão e proporcionalidade da divisão está ligada à determinação de uma relação na qual se definem valores que, dividido por quocientes previamente determinados, mantém uma razão constante, que não tem variação, ou seja, não se modifica. Exemplo: Dona Cândida faleceu, deixando uma quantia de R$ 180 mil para ser dividida entre suas 2 filhas, Rafaela e Ruth. Ela determinou em seu testamento que a partilha fosse feita de modo proporcional à idade de cada filha. Se é proporcional, é de acordo com a idade, que ela está dizendo proporcional à idade, então de acordo com a idade de cada filha. Sabendo que a época, ou seja, na época em que foi feita a divisão, Rafaela tinha 26 anos e Ruth tinha 34. Quanto cada uma recebeu? RA está representando a Rafaela e RU está representando a Ruth. Rafaela, na época, com 26 anos e Ruth, na época, tinha 34 anos. Então, Rafaela mais Ruth, elas deveriam receber juntas o valor de 180 mil, certo? Vamos colocar aqui embaixo. 26 mais 34 deu 60. O 60 veio daí, ok? Até aí? Continuando.